Obrigado, senhor presidente, deputado Leonel Pavan, que neste momento preside a sessão, aos deputados, a deputada que está aqui presente, ou as deputadas, né, deputada Dirce, deputada e Luciane Carminati. Quero também estender a saudação à prefeita Luzia, que é a prefeita da nossa capital catarinense das Missões, a cidade de Camboriú, que já está se preparando para mais um encontro dos Gideões Missionários lá que vai acontecer. Eu gostaria, senhor presidente, de fazer uso da palavra deste horário para fazer um registro, deputado Vampiro, da morte de um grande líder que acabou acontecendo na noite de sábado e que hoje está sendo feito o sepultamento dele em São Paulo. Trata-se do fundador da Igreja Pentecostal Deus é Amor, o missionário Davi Miranda. Deputado Ismael, quem não lembra de Davi Miranda na rádio? Com o seu jeito peculiar de falar, a sua voz com um tom que todos conheciam e reconheciam. Eu queria aqui fazer esta homenagem póstuma a este grande líder, ele que no dia 3 de junho de 62 fundou a Igreja Pentecostal Deus é Amor, uma igreja que cresceu grandemente. Hoje tem mais de 22 mil templos espalhados no Brasil e no mundo, em aproximadamente 116 países. O Templo da Glória de Deus, que é a sede mundial da Igreja Pentecostal Deus é Amor, na Avenida do Estado, em São Paulo, ela tem 70 mil metros quadrados e hoje consegue atender e receber até 140 mil pessoas na sede mundial da Assembleia da Igreja Pentecostal Deus é Amor, que foi adquirido o terreno em 1979. Até a década de 60, a grande maioria das igrejas pentecostais era radicalmente contrária à política, ao divórcio, à televisão e outras práticas, mas ao final desse período, muitos desses costumes foram abolidos e práticas modernas começaram a ser aceitas. Não conformado, Davi Miranda fundou o ministério em 62, a Igreja Pentecostal Deus é Amor, conforme conta o missionário em sua própria autobiografia. O nome foi revelado pelo próprio Deus numa madrugada de coração. Na verdade, Davi Miranda, por não aceitar essas mudanças da igreja que participava, abriu este ministério e colocou e fundou a Igreja Pentecostal Deus é Amor, que hoje tem um grande, deputado Venzon, tem um império, na verdade, de programas de rádios, principalmente rádios ondas curtas, ondas médias, FM, e que tem esse potencial e precisa aqui ser homenageado. Ele tinha 4 filhos, a Davi, a Débora, Leia e Daniel, e além de netos. E também deixa viúva a senhora Ereni de Oliveira Miranda. Então fica aqui o registro do falecimento deste líder. Eu entendo, e daí talvez o deputado Ismael possa ter um pouco mais da historicidade disso daí, ele que já escreveu livros, inclusive, sobre a igreja, a fundação da Igreja Assembleia de Deus aqui em Santa Catarina, no Brasil, mas eu entendo que o missionário Davi Miranda foi um dos primeiros pastores a fundar um ministério pós a fundação, ou diríamos assim, um brasileiro fundar um ministério aqui no Brasil. Até porque a Assembleia de Deus, quando foi fundada por Daniel Berg e Gunnar Wingren, que eram de fora e vieram a Belém do Pará. A Igreja Pentecostal Deus de Amor foi fundada, como eu falei aqui, em 62, e desde lá até agora, sempre teve à frente a presidência e o comando do missionário, agora já falecido, Davi Miranda. E agora fica, deputado Venzon, o que vai acontecer disso? Porque nós temos algumas igrejas, por exemplo, a Assembleia de Deus, a Presbiteriana, a Igreja Batista, a Luterana, que foram feitos, também surgiram, não ficaram em cima de um nome, como até hoje a Igreja Pentecostal Deus de Amor, como é a Igreja Universal do Reino de Deus, que está principalmente em cima do seu líder maior, que é o bispo Edir Macedo, como é
a Igreja da Graça, Internacional da Graça, que está em cima do missionário R.R. Soares, são pessoas que fundaram os seus ministérios e que agora passa-se a ver o que vai acontecer. Isso, para mim, como gosto de acompanhar as histórias, para mim vai ser bastante interessante ver o que vai acontecer de todo este potencial, dessa grandeza que é da Igreja Pentecostal Deus e Amor. O que vai acontecer com a morte do seu líder principal? Já sabemos que o filho já vinha tocando a igreja, mas a gente precisa preocupar. A prefeita Luzia está aqui também, é uma preocupação com relação aos gideões missionários, que tem na figura do pastor Cisino Bernardino o seu fundador e o seu tocador, né? O que vai acontecer quando não estiverem mais? Será que vai persistir ou não? As igrejas, por exemplo, os ministérios que não são feitos em cima de pessoas, de nomes, eles tendem a continuar. Aconteceu, Daniel Berg e Gunnar Vingre foram, a Assembleia de Deus continuou, depois ela se dividiu no Ministério Madureira e Ministério Belém, tem Manuel Ferreira no Madureira, tem Zé Wellington Bezerra da Costa no Ministério Belém, mas a igreja continuou, né? Não, vários outros já passaram, mas a igreja tem. E para mim, o que fica, e essa era sempre uma dúvida, o que vamos ver daqui para frente, o que vai acontecer com a Igreja Pentecostal Deus e Amor, com esse império. Afinal de contas, são 22 mil igrejas espalhadas no Brasil e em 116 países. O que vai acontecer com essa administração? Eu torço para que possa conseguir seguir atendendo as pessoas. Eu respeito, sou um cara muito prático para isso e muito tolerante. Eu acho que deputado Padre Pedro, uma das nossas grandes virtudes é a nossa tolerância no Brasil em relação às diferenças religiosas, étnicas e todas outras. Por exemplo, nós temos, eu costumo dizer, mas a igreja tal não deixa fazer isso, a outra igreja faz isso. Aí eu falo, sabe o que eu falo, Padre Pedro? Quando chegar no juízo final, ninguém vai dizer que não tinha uma igreja do meu tipo, porque tem igreja de todo tipo, né? De todas as crenças, e cada um, deputado Luciano, vai lá e professa a sua fé daquilo lá, e a gente tem que respeitar e fazer com que as pessoas procurem em Deus nas suas formas. E eu torço para que, e quero crer e vou orar também para que a Igreja Pentecostal Deus e Amor prossiga esse caminho brilhante que desde 62 vem tendo junto à comunidade brasileira e internacional, pelo falecimento e agora com o falecimento do missionário Davi Miranda. Então, portanto, eu queria, senhor presidente, que a Secretaria da Casa pudesse fazer uma nota de pesar em nome da Assembleia Legislativa pelo falecimento desse grande líder no Brasil, missionário Davi Miranda, que acabou falecendo no último sábado e foi sepultado na manhã de hoje. Muito obrigado, senhor presidente.